gente vai estudar um tema que o Tom adora, que é recursividade, complexidade estrutural. Juliana e eu estamos explorando esse tema nesse momento. E, então, sempre você tem uma atenção, porque o Tom é a velha guarda, meu amigo, adoro ele, mas ele vai puxar sempre para as questões formais, né? Então, a gente encontrou diferenças, né, nas condições que a gente testou. Se quiser, pode olhar lá. Eu nem te mandei esse, porque eu achei que já era muita coisa, mas se quiser, já que eu estou mencionando, né, posso te mandar depois o link desse artigo. Eu acho que eu mandei para a Juliana, né, Juliana? Então, pode disponibilizar. Mas é um artigo onde a gente fez um experimento de Sentence Picture Matching. Eu achei interessante, porque a gente comparou falantes nativos de português e falantes nativos de inglês, com estruturas basicamente as mesmas, né? Cuidadosamente traduzidas. E a pessoa vira uma imagem, via uma frase, e a frase podia envolver encaixe subordinativo, ou poderia ser justaposição, coordenação, ou podia ser um tipo de construção que o Chomsky tem chamado de feature sharing. E aí a gente até esperava uma coisa, obteve outra, e aí a gente tentou explicar e pensar aquelas questões. Eu falei até com o Tom que eu achava que teoria psicolinguística em si, de processamento, tinha algo a dizer, e disse ali também. Mas ele tentou, tanto que o nome do artigo é exatamente isso. Como que notation em inglês quer dizer notação na teoria. Notação na teoria. Então, ele tentou pegar teorias à base de... O Márcio vai falar até de binding, né? E binding envolve concordância, correferência, né? C-comando, né? São relações que, na teoria gramatical, são bem pensadas. E ele puxou bem a sardinha para esse lado, mas eu também tentei mostrar que... Porque não é a mesma coisa. Então, se a gente vai resumir o que eu vou falar aqui, o que eu vou falar aqui é que a gente tem que manter três campos. Teoria gramatical, uma liberdade de pensar. Tem um texto aí há algum tempo que chamou assim: a gente deve como é que é? Linguistics é que eles chamam de gabinete, que eles chamam... Como é que fala em inglês os linguistas de gabinete, que a gente diria? Armchair linguistics. Ah, ótimo, Matheus. Como é que é mesmo? Armchair linguistics. Armchair. Está igual eu estou aqui. Armchair. Linguistas de poltrona. Eu acho que no Brasil eles chamam de linguistas de gabinete. Tipo Mary Cato, no Brasil, a Miriam, né? O Tom, o Chomsky mesmo, são linguistas de gabinete, que usam a introspecção, né? E aí esse texto dizia assim: should armchair linguists be impeached? Nossa, até esse termo impeached, que eu acho meio feio hoje em dia, né? É usado para dar golpes. Então, a gente tem aí linguistas de gabinete, não deveriam ser impeached, mas está se colocando em questão isso. Mas está um campo. A teoria gramatical é um campo com todo o direito, com ontologia própria, né? Agora, tem também, quando nasce a teoria chomskyana, nasce também a especialidade da psicolinguística conhecida como sentence processing, processamento de frases. Eu tive a oportunidade de interagir com duas pessoas, a Janet Fodor, o marido dela, o Jerry Fodor, e também o aluna da Janet Fodor, que foi a Lynn Fraser, que são praticamente os fundadores dessa especialidade chamada Sentence Processing. E a Janet sempre me disse, esse campo foi inventado naquele momento, em torno das ideias da teoria gerativa, né? Não existia, a gente inventou esses paradigmas experimentais, como leitura automonitorada e outros, né? Ali pensando na realidade psicológica das estruturas sintáticas, né? E depois houve uma divergência entre aspectos por razões não científicas, eu acho, por razões da sociologia da ciência. Isso precisa ser aprendido, essa lição, para a gente não ficar... Tem um mito grego, o mito de Sísifo, né?
que fica eternamente repetindo os mesmos erros, né? Então, depois houve um retorno já no modelo teórico do Government and Binding, e então voltaram a interagir a sentence processing, a psicolinguística, lato sensu, e a teoria gramatical. E aí formou-se uma nova disciplina que vem sendo chamada de sintaxe experimental. Então, há sempre tentativas reducionistas. O que é o reducionismo? É você ver pelo seu umbigo, né? A gente sempre vê pelo nosso umbigo, mas tem mais ou menos alguns critérios, né? É você reduzir um campo ao outro. O eliminacionismo, quando tem tensões, nas ciências sempre haverá tensões, na ciência e na democracia sempre haverá tensões, isso é parte do jogo, né? Se não tiver tensão, um está pensando por todos, aí já não é democracia e já não é ciência. Pode ser o quê? Pode ser religião, né? Mas na ciência tem que ter discordância, tem que ter divergência, né? Então, essas divergências elas são produtivas e elas vão motivar novas postulações teóricas, né? Então, a minha postulação aqui é a postulação, basicamente, da hipótese de 3 níveis do David Marr, que estudou a cognição visual, né? E a postulação de 3 níveis. Então, basicamente, eu estou resumindo aqui o que é o outline, eu não escrevi aqui o roteiro da minha apresentação. O Márcio também me pediu que, já que a gente vai falar de teoria gramatical, vamos falar da propriedade básica, que, segundo o professor Noam Chomsky, é a recursão, é o merge recursivo, que é a propriedade básica da linguagem humana, e que foi questionado no Brasil pelo professor Daniel Everett, né? E ele, estudando uma língua indígena falada no Amazonas, no estado do Amazonas, na beira do rio Maici, que é a língua Pirahã, ele vem, então, propondo, pela negativa, que não existe gramática universal, que aquela língua violaria, que não tem recursão, não tem encaixe, né? Só tem coordenação, porque esses indígenas viveriam em uma espécie de eterno presente. Ele ficou muito famoso com essas ideias. Eu conheço o professor Daniel Everett. Na Abralim de 1999, como o professor Daniel Everett tinha defendido na Unicamp uma tese de doutorado com a Charlotte Galvis, né? Em que ele utilizou, na época era Government and Binding, a teoria de regência e ligação e vinculação, para analisar justamente o Pirahã. Então, nós estávamos interessados no grupo ali, no Museu Nacional, Bruna Franqueto, Márcia Damaso, Marília Facó, né? Nós estávamos interessados em fazer dialogar dados de línguas indígenas à luz de questões teóricas da gramática gerativa. Até hoje estamos, né? Então, ele era uma das primeiras pessoas que, de fato, fez e publicou, ele publicou a sua tese, né? Que era usar Government and Binding para analisar os dados do Pirahã. Então, até montamos uma mesa redonda na Abralim de 99, lá em Floripa. Me lembro bem, isso já passa aí para 99, vai para 20 e poucos anos, 22 anos. Então, mas só que depois, tudo bem, todo mundo tem direito de mudar, e hoje ele diz que não tem. Claro que ele tem o direito de dizer tudo o que ele quiser, né? Mas nós também estamos tentando demonstrar que não é bem assim que o Pirahã não tem a recursão e que não é bem assim que o Pirahã invalide a proposta da gramática universal. Eu vou tocar nesse assunto também, sugerido pelo Márcio. Tá? Bom, então vamos lá. Eu também queria dizer que eu vou tentar fazer um pouco aqui nessa fala de problem solving, já que estamos todos aqui dentro do Zoom, não é uma palestra no YouTube, né? Então eu gostaria que as pessoas, em qualquer momento, possam se manifestar e que possam, eu vou dar um problemas que eu tenho, algo que eu estou fazendo, até acho que vou escrever um artigo sobre isso, que a gente apresentou lá na APL, e uma das coisas que eu apresentei foi como é que ensinar a linguística usando dados que a gente tem aqui. Por exemplo, no meu caso, tenho recolhido muitos dados de rastreamento ocular. Não está dando para fazer rastreamento ocular no momento,
Então, eu pensei que a gente pode mostrar, até tem, eu acho que eu estou vendo o Matheus ali, acho que o Matheus fez esse curso, onde eu usava dados, sempre começava a aula mostrando, e aí, a partir dos dados, as pessoas exercitam a sua capacidade de observar e de pensar linguisticamente. Então, vou fazer um pouco isso nessa palestra também. Tá bom? Então, vamos lá. Opa, o que não está agora? Bom, eu queria começar, então, isso aqui eu escrevi nesse livro, que foi organizado pelo Gabriel Otero e pelo Eduardo Kennedy. O livro se chama Sintaxe e Sintaxe. Não, aliás, esse eu acho que foi organizado por essa dupla aí, bem produtivo, e eles me convidaram. Então, eu escrevi o capítulo chamado Sintaxe Experimental. E aí, eu gostaria da gente pensar isso. Se a gente tiver que olhar essas frases aí, colocar um check mark, como é que chama isso? Um visto, que é para dizer, não, está ótimo. A nossa intuição, usando, empoderando a gente mesmo, né? Não achar que eu vou consultar lá o Evanir Bechara, o Celso Cunha, para dizer se está certo ou errado. Não se trata disso, obviamente. Né? Se trata da gente usar a nossa intuição, que, aliás, foi revolucionário quando o Chomsky propôs isso, os estruturalistas, na época, tremeram lá nas cadeiras. Eu tenho aqui um livro que justamente mostra esses congressos, e o Chomsky já estava ficando até irritado, porque ele achava que não adianta, nem que você me dê lá a livraria do Congresso, que é uma das maiores bibliotecas do mundo, para mim não será suficiente o conjunto de dados, só fazer análise, retalhamento de corpos. Preciso disso, introspecção e julgamento. Né? Então, se a gente puder botar o visto para for bem informada, dúvidas, se a gente tem dúvidas se está bem informado ou não, ou se é uma frase agramatical. A gramatical é que não pode ser gerada. Né? Que livro o professor escreveu? Eu acho que todo mundo pode concordar que ela está bem informada. Né? O professor escreveu que livro? O que vocês acham dessa? Quem tem algo a dizer? Eu acredito que também está bem formada. Acredito, está bem informado. Mas se você comparar que livro o professor escreveu com o professor escreveu que livro, você diria alguma coisa comparativamente? Só que o que, né, o WH question, né, foi para o início da frase na primeira, na segunda ele ficou na estrutura, digamos assim, canônica, né? Ou seja, ficou in situ, né? Ficou no lugar que ele foi gerado ali. Né? O português é uma língua sujeito, verbo, objeto, ele é gerado ali, mas ele pode, o famoso, como você lembrou bem, movimento de QU. Né? Mas talvez essa seja mais marcada. Ambas são gramaticais, a gente não tem dúvida sobre a boa formação, mas tem diferenças aí de marcação pragmática. Né? Essa pergunta 2, às vezes, geralmente é chamada de pergunta eco, que a gente, por exemplo, não ouviu bem, né? Aí falou, o professor escreveu um livro, lembra? Aí, o professor escreveu que livro? Ela é um pouco mais marcada na pragmática, né? Do que a primeira, mas ambas são gramaticais. Então, tem matizes aí. O aluno acreditou na acusação de que o escritor plagiou. O aluno acreditou na acusação de que o escritor plagiou que livro? E aí, acha isso o quê? Asterisco, interrogação ou checkmark? É rápido. Intuição tem que ser logo. Você entendeu? Você achou boa? Quem diz? Tem que pensar? Você botaria interrogação. Quem botaria asterisco? A gramatical. Tem 2 no chat, Marcos. 2 no chat. Obrigado, Ju. Então, a gramatical, interrogação, quem acha boa? O aluno acreditou na acusação que o escritor plagiou que livro? Eu acho boa. Acha boa. Isso, então varia mesmo, né? Nosso julgamento é uma das questões que a gente sabe sobre julgamento de gramaticalidade, que está na base da sintaxe experimental, é porque os julgamentos intuitivos de gramaticalidade são gradientes, são variáveis numa mesma pessoa, tem o efeito de saciação. A gente tanto ouve ilha que a gente acha boa. Né? Eu mesmo fiz um trabalho com a Wendy Barilli, que a gente viu que alunos da Faculdade de Letras já tinham feito curso de sintaxe, comparativamente alunos da engenharia, que nunca fizeram curso de linguística.
Então, havia um efeito de saciação na avaliação de ilicitude. Essa frase aqui, para a teoria gramatical, deveria ser agramatical, mas a gente entende. Então, é um caso de mismatch entre a teoria gramatical e o processamento, aquilo que a gente pode chamar de gramaticalidade e aceitabilidade, né? Porque é uma violação de condição de subjacência, é uma completiva nominal, ela é extraída de dentro do complemento, a acusação de que diz que o complemento nominal ali é uma ilha, não pode pular mais de uma barreira, né? E ali ele pularia. Então, para você sair esse que livro daí, seria de acordo com a teoria gramatical, subjacência, ilha e sintaxe seria a gramatical, mas a gente entende, a gente processa, né? Que livro o aluno acreditou na acusação de que o escritor plagiou? Melhora essa? Ou piora? Piora. Piora, a maioria está dizendo piora. Na primeira não tinha movido, estava incito, né? Então, a gente viu que o incito nessa frase é pior do que o movido, enquanto que 1 e 2 é o contrário. Na nossa intuição é importante, vamos empoderar a nossa intuição, senão a gente vai ser repetidor de teoria aí, né? Que livro o professor escreveu a tese? O que você acha dessa? Olha, eu normalmente não sou bom sujeito, mas eu não faço sentido. Eu não faço. Eu acho que a Que gramatical... livro o professor escreveu a tese? Rigorosamente... Gramatical. A gramatical, está todo mundo... A gramatical. Ou seja, tem uma violação do critério θ. Esse que livro aí, como ele é licenciado, ou seja, o critério θ diz assim, é um critério da teoria de papéis temáticos, da gramática gerativa, né, que diz que os núcleos têm que atribuir papel e os argumentos têm que ter papel para ser licenciado, né? Tem que ter caso para ser visível e tem que ser papel semântico, né? E aí escreveu, já foi dado a tese, o papel, né? De tema, paciente, né? Caso acusativo e tema, paciente pelo verbo. E esse livro ele fica ali e não recebe papel, né? É igual se fosse uma peça que aparece 2 atores, mas só tem papel para um. Então, isso aí está ruim, é a gramatical, né? E que livro o professor escreveu a tese sem ler antes? Fred, se balançou a cabeça. Pode falar, Fred. Que é quando você fala, eu descanso, que eu estou com esse eterno pigarro. Eu acho que tá bom. Eu entendi. É melhor, mas a gente aí pode enguiçar um pouquinho aí, porque a gente quer resolver a atribuição de papel temático desse livro na primeira oportunidade. Não escreveu. Essa first resort. Aí, quando chega lá, ele está entupido ali, porque tem a tese. Aí enguiça, como a gente vai ver, mas depois ele vai e resolve. Então, tem tudo isso do curso temporal. Enguiçou, mas depois resolveu. Tem uma dinâmica interessante que o processamento captura, né? Então, essa questão, há tensões aí. Mas é bom que tenha tensões. Se não tiver tensões, vão para casa dormir, né? Aliás, já estamos em casa agora, já só ir para o quarto e dormir. Porque a ciência é feita nas tensões. E o eliminacionismo, para mim, parece ruim, porque o eliminacionismo quer resolver as tensões eliminando um lado e aí perde a ontologia. Aí perde questões importantes se você faz isso. Essa é a minha motivação. Então, vamos ver essa frase aí. Ó. Vamos ver. Olha aí, é muito intuitivo, mesmo quem nunca viu um dado de rastreamento popular vai entender. Aquilo ali é o nosso olho, digamos assim, a nossa fixação, a bolinha ali, né? E essa fixação vai andar. E a gente pode aprender alguma coisa com essa leitura aí. Vamos ver. Bom, ele fez apenas uma série de fixações progressivas, ou seja, da esquerda para a direita, e teve uma refixação só. Quem viu? Foi onde a refixação? No início, em que livro, né? Ele voltou para que livro, né? Isso. Então,
Interessante sua observação, né? Vamos ver agora essa aqui, aquela frase que eu pus ali antes. Vamos ver o que vai acontecer aí. Quem me diz? E aí? Quem diz alguma coisa sobre esse padrão de leitura capturado no microscópio do rastreador ocular? Fixou na tese ou no livro? Agora, nos dois lugares, eu acho. Olha, isso mesmo, parece que tinha uma tese no meio do caminho do Parser, né? Porque ele, olha lá, vamos ver de novo. Parou. Voltou. Voltou no que livro, voltou na tese. Interessante, a tese está atrapalhando. É aquilo que a gente tinha falado. Por que está atrapalhando? Porque ele quer resolver que livro. Que livro está numa posição na sintaxe que se chama de abarra, ou não argumental. Nessa posição alta, na periferia esquerda, ela não recebe caso nem papel temático. Tem que se fazer cadeias, composições, e a posição... tem um princípio psicolinguístico que se chama active filler, né? E o active filler diz que você tem que resolver isso as a first resort, porque vem mais coisa para processar, né? Então, a gente, quando chega aqui, empaca um pouco. Olha uma fixação grande que revela o que é o susto, a surpresa de ter encontrado no lugar que a pessoa queria analisar aquele livro, no objeto de escrever. Vê mais uma última vez. Parou, voltou. Foi no que ele voltou. Então, tem uma tese no meio do caminho, não era só a pedra do Drummond, mas aí tinha uma tese no meio do caminho, no lugar em que se resolveria a satisfação de condições sintáticas como capturado desse dado de rastreamento ocular. Isso só foi chamado efeito da lacuna preenchida, eu acho que eu mandei para o Márcio, quem quiser ler detalhes desses. Isso foi retirado desse teste. Eu estou gostando muito de fazer esse trabalho mais qualitativo. Obviamente que eu estou escolhendo dados de rastreamento prototípicos, que poderiam ser discrepantes, né? Outliers, claro, que aí a gente vai ver, a psicolinguística se procede assim, né? Então, eu estou muito fazendo força aqui também por uma psicolinguística qualitativa. É isso que eu estou fazendo com vocês aqui. Não estou me preocupando tanto aí para usos educacionais no ensino de linguística, por exemplo. E metacognição, você olhar isso, porque movimentos oculares são os mais rápidos que o corpo humano pode fazer. Pode chegar de 500 a 700 graus em 1 segundo. Diz que nada no corpo humano faz um movimento tão rápido quanto os nossos olhos. Já não tem consciência disso. Isso é igual ao Titanic, que a gente só via ali o topo e afundou porque só viu o topo. Embaixo tem muita coisa que não tem. Então, olhar esses dados é um exercício metacognitivo, né? Bom, vamos olhar mais dados aí. Olha esse aqui. O que vocês acham dessa frase? Quem me diz alguma coisa sobre ser padrão agora, em vez de usar aquilo, se chamava gaze plot dinâmico. Seria mapa de fixação dinâmica. Aqui se chama mapa de calor, heat map, né? Quem me diz alguma coisa interessante sobre esse padrão que a gente achou num trabalho que eu fiz com um aluno de IC, o Guilherme Nascimento, já saiu publicado agora recentemente, também mandei para o Márcio. O foco ficou na oração principal. Ótimo, Larissa, né? Está na oração principal, até na área ainda tem um modalizador de só, né? Tanto no verbo da oração quanto no só, né? Que interessante, isso nos dá insights, né? Então, não vale a pena olhar só para aquela planilha Excel, é importante usar, é importante olhar, é importante fazer as análises quantitativas plenas, né? Mas também vale a pena olhar o que a pessoa está fazendo. Isso vai nos dar insights importantes. Eu quero resgatar isso para a psicolinguística, é o meu projeto de produtividade CNPq no momento. Embora o aluno tivesse todos os livros, e agora, hein? O que vocês acham que vai acontecer? Opa! O que houve? O olhar, ao invés de ficar na oração principal, que é o gist, a oração principal, é a perspectiva, é aquilo que você leva para casa, a gente tem descoberto que, pelo menos
em períodos subordinativos com orações adverbiais e adjetivas. Temos que testar substantivas, mas estamos testando. Até testamos agora, Juliana e eu, né, com orações substantivas. A oração principal tende, na média, a ser mais olhada. E agora saiu. Por que saiu? Quem me diz? O erro de concordância nominal. Por causa da concordância, né? E isso atraiu o olho. E essa aqui agora, hein? O que vocês acham que vai acontecer? Qual a hipótese que a gente faz agora sobre a leitura dessa frase? O verbo comer não vai fazer sentido nessa frase. Eu imagino que o comer vai chamar a atenção. Isso, a seleção S, que se chama na teoria, né? É que é a seleção com propriedade semântica. Isso, muito bem. Foi a Larissa, né? O olho atrai, porque é meio estranho. Então, quer dizer que uma anomalia semântica é tão atrativa do olhar, como é que chama? Atraidora do olhar, né? Quanto uma anomalia de concordância, que é uma questão morfossintática, né? Parece que sim. Mas, se a gente olhar agora com gaze plot dinâmico, a gente pode aprender alguma coisa. Vamos ver quem me diz o que pode ser aprendido aí. Essa é a frase, então, que está, tanto do ponto de vista da semântica quanto da sintaxe, da concordância gramatical, ela está bem formada, né? Pô, o aluno tem todos os livros, mas o professor só peça tarefa, não pede para ler os livros só no computador, PDF, alguma coisa assim. Então, vamos ver. Voltou, né? Teve fixação regressiva aonde? Quem me diz? Na oração principal. Na oração principal. Novamente, estamos de acordo com a hipótese da oração principal. Agora, novamente aí, ó. Ele só voltou e chama fixação regressiva na oração principal. Agora essa. Bom, essa é aquela que tem ali pode ter sido um typo, pode ter sido um errinho na hora de redigir, né? Até nós apresentamos isso no encontro lá na UMass, no LARC, né? E até alguém falou assim, e se fosse todos os livros, se estivesse no determinante, no quantificador ou no artigo, talvez haja diferença. Então, olha, já há aí novas questões que a gente pode virar pergunta. Nunca a gente responde tudo, né? É verdade. Mas vamos ver como é que ele leu essa. E aí, hein? Quem me diz alguma coisa descritiva? Fazer esse exercício. Metodologia ativa, né, Márcio? Pessoa se engajar. Estou aprendendo isso com o Márcio. E aí a gente, em vez de eu ficar falando e dando exemplo, mostra o problema. Quem me diz alguma coisa interessante sobre essa leitura? Parece que ele foi conferir, né, o número voltando lá no determinante. Né? É mesmo. Mas olha só, hein? Olha de novo e vamos ver a próxima. Foi embora. Agora vamos ver a outra frase, aquela do verbo comer, né? Porque comer livro deve causar má digestão, né? No mínimo. Então, vamos ver. Quem diz alguma coisa interessante comparativamente com a anomalia gramatical e a anomalia semântica? Eu posso estar errada, mas eu fiquei com a impressão de que houve 2 momentos em que a pessoa voltou. Tanto no comer, tanto naquela que estava sem concordância, mas a pessoa também voltou para a oração principal. Eu fiquei com essa ideia, que no finalzinho eles voltaram. Foram duas voltas. Boa! Muito bem. E quem mais viu alguma coisa aí? Comparando essa, voltar anterior aqui um instante, ó. Todos os livros. E agora, comer-se. Gramaticalmente está bom, mas semanticamente não, né?
A gente pode ver, né, que a anomalia, quando é sintática, a pessoa não consegue terminar a frase. Isso, Né? Ela tem que voltar na muito bom. anomalia sintática. Na semântica, Ótima ela observação, Thales. Ótima observação. Ou Foi seja, imediato, né, Marcos? Foi imediato ali, isso, né? a regressão gramatical causou um movimento regressivo do olhar de primeira passagem. O cara nem tinha terminado ainda. Na semântica, começa o livro, vá lá, mas ele foi até o fim, né? E depois ele voltou. Então, tem uma diferença que no mapa de calor, que é estático, não fica claro, mas quando a gente olha no mapa de fixação dinâmico, que chama gaze plot dinâmico, a gente vê que tem uma diferença importante que a gente explora no artigo até. Então, só para ver mais uma vez, ó. Essa daqui vai ter uma refixação de primeira passagem do olhar, isso que o Thales viu. Ou seja, nem termina, mas aí alguma coisa já forçou o olho dele lá. Isso é automático, ele não tem esse controle volitivo pleno, não. Olha só. Opa, nem terminou. Aí que ele vai terminar. Ó. Foi terminar. Mas ele voltou, inclusive, tem duas refixações, duas regressões de primeira passagem de olhar, nem terminou. Enquanto que nessa vai ter refixação de segunda passagem, depois que leu tudo. Olha só. Então, tem uma diferença entre a arquitetura da gramática e entre a sintaxe e a semântica, que esse tipo de dado nos permite entreter, dialogando o que é. Olha, inclusive, aqui novamente, outra pessoa agora, um outro método. Voltou lá e ficou lá no começo, mas só em segunda passagem do olhar. Você vê que ele foi lá no fim. Né? Isso está estudado nesse artigo que eu mandei para o Márcio, que eu fiz com o Guilherme Nascimento, um aluno de iniciação científica. Marcos, deixa eu aproveitar que você abriu o espaço para ser um pouco mais dinâmica, né? Tem uma pergunta no chat que tem a ver com o que você falou, e aí talvez a pessoa não consiga seguir muito adiante. O Pedro Henrique está perguntando se você comentou que a gente que usa mapa de calor para testar o olhar e o foco entre duas orações. E ele está perguntando se já foi testado mapas de calor entre duas sentenças coordenadas, para ver qual que é a mais olhada. Já foi feito na literatura internacional, em inglês, e nós fizemos também em português e fizemos até numa língua indígena, né, na leitura de coordenada comparada com encaixe, quer dizer, o mapa de calor ele reflete o padrão de fixação, mais vermelho onde o cara fixou mais, amarelo e o verde onde menos. Né? Mas isso tudo está numa planilha Excel que a Juliana trabalha lindamente e mostra as médias. Então, tudo isso é quantitativo. Eu não estou argumentando eu estou argumentando por quali-quantitativo. É isso que eu estou fazendo, para não me interpretar o professor dizendo que agora é fazer só qualitativo. Isso que a gente está vendo aqui é qualitativo, tendo escolhido observações capturadas em rastreamento ocular, prototípicas das médias que foram trabalhadas quantitativamente. Não me interpretem mal, mas eu estou advogando que pensar essas coisas pode ser interessante. Agora vamos ver em inglês. Ó. Eu fiz em inglês com o pessoal da Nova Zelândia. Ele leu e releu, né? The planes will fly over the city during the parade. Não é isso? Se eu chegar vocês para cá, vocês vão ver a frase toda. Então, agora vamos ver essa aqui. E essa, hein? Quem sabe inglês, tem algum problema nessa frase? Walk. Walk over the city pode até ser, mas se você souber voar, né? Mas é uma coisa para estranhar. Vamos ver o que acontece. Ele leu e voltou só depois. Né? Aceitou. É uma questão mais semântica. Agora, e essa aqui? Qual é a questão aqui? Concordância. Concordância. Will flies. Né? Aí vamos ver como é que vai ser lido agora. Opa! Nem terminou. Já fez a computação ali da concordância na hora, no curso temporal, com regressão de primeira passagem do olhar.
Eye tracking, olha, é muito fácil de entender, é muito fácil de fazer, não tem nada demais, né? Só é caro no momento, mas a gente tem que desenvolver eye trackers aqui no Brasil. Estou até com um aluno agora que é engenheiro e que, quem sabe, né? Porque esses caras exploram a gente, né? Cobram coisa de R$100 mil por um equipamento desse, não devia ser assim, porque essa é uma tecnologia que não é tão difícil. Bom, então tá aí. E agora essa frase aqui, hein? Vamos ver, me diz aí, vocês vendo os dados, resolvendo problemas, já que vocês agora estão familiarizados com a eye tracking. E aí, quem me diz alguma coisa interessante? Com quantas fixações foi lida essa frase? Quantas progressivas e quantas regressivas? Método ativo, hein? Eu preciso beber água. Alguém fale aí. Fale alguma coisa. 13 fixações com só progressivo, não percebi ele voltando. É mesmo, porque a primeira, você está vendo aqui, ó, ela, geralmente, quando a gente liga assim, vai vir a frase, nosso olho é muito comum que a primeira seja central, porque o olho pode até ser, mas, olha, na minha experiência de vários anos fazendo rastreamento ocular, geralmente a primeira fixação está no centro, você está olhando no meio da tela. Aí ele foi lá para o início, aí ele veio lendo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por que será que essa 13 foi grande assim, hein? Isso quer dizer que ele ficou mais tempo ali. Isso é um dado de um indivíduo, prototípico também desse estudo. Quem tem ideia de por que a última fixação foi tão comprida, a bola foi grande, quer dizer que ele ficou mais tempo. Então, a última normalmente é o wrap-up, é o empacotamento do... Boa, muito bem. Isso. A última é o que a gente chama em psicolinguística de wrap-up, é aquele momento integrativo final. Então, o cara não está só olhando aquela região, não, ele está agora juntando sintaxe, morfologia, semântica, né? Por isso é muito comum que as últimas... Tanto que quando a gente faz o estudo, ele não deve botar o segmento crítico no fim. A gente sempre bota algum protetor, como se chama, alguma coisa. Botava aí ontem, depois da manhã, para não ser o último, né? Porque quando vem aquele último com o ponto, é um momento que a pessoa integra o que ela veio lendo incrementacionalmente. Né? E essa agora, hein? É a mesma, né? É a mesma. Agora, olha só, a próxima frase tem o mesmo conjunto lexical. O que vai acontecer? O que vocês esperam dessa frase? Tem o mesmo conjunto lexical, mas tem diferenças na computação estrutural. Uau! Foi mais do dobro de fixações, na outra não teve regressão, essa teve regressão, né? Enfim, por quê? Vamos comparar as duas. Porque a segunda, o conjunto lexical é o mesmo. Isso eu botei até nesse livro que eu lancei com o Tom e com a Heloísa. Cadê ele? Sei lá, já perdi. Está aqui. Esse aqui. Ó. Acabou de sair, foi lançado no Enelp em dezembro. Experimentando linguística na escola. Está analisado essas questões nesse livro. E aí... Mas alguém, uma coisa inteligente aí, só comparando, mesmo material lexical. Eu acho que eu já vi isso, até fizeram uma crítica nos artigos anteriores de Chomsky, que esse tipo de encaixamento, e que é um encaixamento dentro do outro encaixamento, se ficar gramatical, para umas pessoas, no caso dessa segunda frase, a atriz que o novo diretor, aí coloca outro encaixamento, que o produtor contratou, aí fica a gramatical. E na primeira o encaixamento é seguido, aí não tem esse problema.
Boa, Pedro. Exatamente. Ou seja, você tem aqui o que se chama de right association, né? Na primeira. É a direita. Você tem orações relativas encaixadas. Você termina o produtor contratou um novo diretor, sujeito, predicado, que demitiu a atriz, o qual ele, né, demitiu, que processou a emissora. É complexo. Mas o segundo caso tem o que se chama de self-embedding, encaixamento central. E aí, o Kimball já tinha estudado isso lá nos anos 70. Ele criou um princípio de processamento chamado two sentences. No máximo, a gente aguenta 2 orações abertas. Não pode abrir tanto, para computar é difícil. Então, ela é muito mais difícil de processar. É gramatical, mas é difícil de computar. Bom, então é isso mesmo. Desde aí, olha, o Kimball 73 já tinha olhado para isso, né? Então você tem frases que são gramaticais, mas são difíceis de processar. São frases que são gramaticais, mas a aceitabilidade em termos de processamento é variável. Então, para isso você tem 2 dimensões, né? Por exemplo, essa frase aqui, olha, colorless green ideas sleep fiercely, é uma frase clássica dada pelo Chomsky, né, para mostrar o quê? Quem fala uma coisa inteligente sobre essa frase? Não necessariamente existe. Assim, esse negócio de perguntar ou falar uma coisa inteligente é difícil que a gente vai falar. Se é inteligente, eu não sei. Mas que não necessariamente existe essa correlação, que a sintaxe e semântica são 2 coisas distintas, né? Isso. Computação sintática e computação semântica. Muito bom, Fred. Exatamente, foi super inteligente, eu achei. Mas mesmo que ele não diga coisa inteligente, digamos coisa. Meu orientador lá, o José Faun, dizia assim, diga alguma coisa. Se dizer alguma coisa já é um ato inteligente, porque depois você vai ser corrigido, né? Então, é isso mesmo. Então, você vai ter... Olha, e às vezes, o que você acha dessa frase aí, hein? O que você acham dessa frase? Tá boa? Rápido. Tá boa, Fred? Fred falou que tá. E essa aqui? As 2 são iguais? Usem a intuição, empoderem-se. As ambas estão boas, eu acho. Será? Está boas para compreender, hein? Mas será que gramaticalmente estão bem estruturadas? Vamos ver aqui. Vamos ver a segunda. Eu não vou culpar apenas as atividades humanas após a Revolução Industrial pela crise climática. Tem outros fatores. Você culpa alguma coisa por alguma outra coisa. Agora, eu não vou culpar a crise climática. Você fez uma leitura shallow, né, Juliana? Foi uma ilusão gramatical clássica, apontada isso aqui na fala da Sarah Palin, que foi uma antiga candidata que disputou com o Obama, eu acho, lá no início, na primeira eleição do Obama, ela disputou a indicação Sarah Palin, e ela falou isso. Aí o Colin Phillips, que é chato, anotou lá a frase dela, né, em inglês, né? Você vai culpar a crise climática pelas atividades humanas? Não. Isso a gente fez uma leitura rasa. Isso se chama shallow processing, porque, na verdade, do ponto de vista da lógica estrutural, essa primeira frase ela não é gramatical. Você não pode culpar a crise climática, mas ela passa. Então, a gente tem que levar em conta também isso aí. Também as questões da profundidade de processamento. Eu acredito que a Juliana vai apresentar esse trabalho que a gente está fazendo, né, Juliana? E que a gente usa a profundidade de processamento como um baseline para comparar estruturas gramaticais. Do né? encaixe com ilusão, exato. Então, Eu acho que vale a pena depois. Sim, para eles, para caírem de novo, não é, Marcos? Cair mais uma vez que a gente cai, não tem jeito. Eu, às vezes, 10 vezes, e 10 vezes eu caio. Está todo mundo no chat falando mesmo. Isso é que a gente tenta resolver as questões e a gente
inundado de informação, um excesso de informação. Dizem aí que a gente está nessa infodemiologia, né? Quer dizer, essa quantidade excessiva de informação de má qualidade. E a gente não vê tudo na geometria, a gente faz o que dá para fazer. A gente faz, como diz a Fernanda Ferreira, good enough, o que dá para fazer, o que dá para o gasto. E assim nós somos, né? Então, isso também deve ser levado em conta. Esse estudo aqui eu acho ótimo, porque ele resume, não sei se eu mandei, senão vocês pegam com a Juliana, né? Essa questão da profundidade do processamento na compreensão da linguagem, nem sempre a gente nota a evidência. Agora, Marcos, quem sabe... Oi. Não, só para... com dor no coração, falta 15 minutos. 15, tá. Ok. Então, vamos ver aqui. Vamos ver. Essa que está essa aí. Quem sabe inglês pode me dizer se essas duas são boas? Essa frase da Fraser, lá de 85. Tem gente sem casa aí. Em qual frase? Quem falou? Larissa. Eu. The patient... O patient está sem caso. Acho que a nurse... Não, peraí. Na primeira, não, the patient. Não, the patient está sem caso. Será? Olha só, the patient. Que é a nurse? The nurse, the nurse. Porque o inglês você não é obrigado a usar o that. Né? The patient, the nurse. The clinic had hired. Admitted. Quem foi admitido? The patient. O patient foi admitido, não foi a nurse, verdade. Está sem caso, não. Então é a nurse. Não, está tudo com o caso aí. Agora, a outra você achou melhor, Larissa? A 4? Deixa eu ver, peraí. Mas, aparentemente, ela é até menor, né? The doctor, the nurse, the hospital had hired Matt John. O que você achou da 4? 15 minutos. Bom, o hospital contratou... Agora, o hospital não pode ter contratado o doctor e a nurse juntos para conhecer o John. O The Doctor, aí você tem razão. O The Doctor não recebe... Viola o critério teta. E parece que é fácil de entender, mas esse The Doctor tá dangling aí. Ou seja, então é uma... agramatical mais fácil de processar do que a frase gramatical acima. Então, tem mismatches entre representação gramatical e computação no processamento. Esse texto acabou de sair o ano passado, eu mandei para o Márcio, discute várias dessas questões aí com um olhar bem legal. Acceptable grammatical sentences e unacceptable grammatical sentences in the role of the cognitive parser. Recomendo a leitura. Excelente, excelente. Ele pensa o que é o parser com luz mais brilhante hoje. Né? Bacana. Vamos fazer outro teste agora clássico. Avaliação de valor de verdade. Vamos ver alguém aí que está quieto aí. Gabriel Fusberg. Cadê ele? Aparece aí. Boa tarde, professor. Boa tarde, rapaz. Aparece aí. Liga a sua câmera. Vou te pegar. Deixa eu tentar, peraí. Tá. Eu vou te dar uma frase aqui. Gabriel, você que me escreveu outro dia, não foi? Sim, professor. Isso, tá bom. Não precisa aparecer não, então. Já me lembrei que é você mesmo. Ótimo, rapaz. Gabriel, muito bom. Isso é promissor. Fez bem o curso, está fazendo o curso inscrito e tudo, né? Tô. Isso, muito bem. Então, você vai ter que me dizer rápido, não é para pensar meia hora, não, porque até o tempo vai acabar aqui. Eu ainda quero falar do Daniel Everett. Então, você vai me dizer se a avaliação de valor de verdade, tá? Se é verdadeiro ou falso o que diz na frase. Verdade. 13 não é precedido por 6. Falso. E essa aqui? Verdadeiro. Essa foi mais rápida, né? Por que será isso?
Porque nos estudos, lá na Revolução Cognitivista, afirmativa ativa é mais fácil, passiva já não. Porque isso levou ao chamado cubo de Miller. Vocês conheciam o cubo de Miller? O cubo de Miller é legal, rapaz. Ele pega a frase declarativa, que é o kernel. Esse era um momento em que a teoria chomskiana era chamada de kernel and tags. Cada transformação era uma etiqueta, era um tag, né? Quanto mais longe do kernel, mais difícil de processar. Então, 6 precede 13 é a base que eu tenho que chegar. Se eu botar na passiva, 13 é precedido por 6, já é mais difícil, eu andou um ângulo. Agora, se for uma pergunta, é mais difícil ainda. E se for uma negativa pergunta passiva, é mais difícil, porque tem mais transformações a serem refeitas. Esse foi um lindo movimento na década de 60 e que, infelizmente, foi contestado. É um dos conceitos que o Chomsky lamenta nesse texto, que a Eva Fernandes editou um número do Journal of Psycholinguistic Research, e o Chomsky escreveu esse artigo aí. Alguns conceitos nucleares contestados. Pelo amor de Deus, até competência e performance tem gente contestando, né? E isso foi a crise da teoria da derivação, da complexidade derivacional, né? Na verdade, o Descartes apareceu aí, ele faz essa pergunta. A gente tem um corpo material e uma mente imaterial, são distintos. A representação gramatical e a computação prática de falar ou entender palavras. Como é que a mente age sobre a matéria? O Descartes pensou muito sobre isso, né? E tem as várias teorias, tem a dualismo cartesiano, que ele coloca, né, que são duas coisas, né? Tem o fisicalismo aristotélico, que a mente é o principal, é o que, de fato, está aqui fora, é o res, a realidade, né? E o Platão era o idealismo, né? Ou seja, a mente determina a matéria. E tem o monismo neutro, que as duas coisas não é uma que determina a outra, mas as duas são igual, que é a posição do Chomsky, na verdade, o monismo neutro. Então, nesse livro aí, Chomsky, A Reinvenção da Linguística, eles me convidaram para escrever sobre o problema de Descartes. Eu fui ler o Descartes, adorei ler o Descartes, principalmente as meditações metafísicas, em que ele usa o método da dúvida. No início é até um pouco cansativo, né? Porque ele faz uma afirmação, depois ele duvida da afirmação. Não tem uma afirmação que ele faça no livro que ele não duvide. Eu disse, pô, Descartes, vamos para frente, que isso aí está muito arrastado, mas realmente mostrando o método da dúvida permanente, que deve ser o que a gente deve fazer, e deve duvidar de nós próprios sempre até, né? Acho que ele foi lá para uma cabana isolada, né? E ele teve tempo para pensar sobre essas questões. Eu falei disso porque a crise da DTC, que é a teoria da complexidade derivacional, baseada no cubo de Miller, quanto mais operações gramaticais, mais complexo é. Foi questionada, né? E muita gente, a psicolinguística, nesse momento, se afastou da gramática, né? Foi trabalhar com o texto, foi trabalhar com outras dimensões, né? Que foi legal também, né? Agora, o Marantz faz a melhor avaliação da teoria da complexidade derivacional. Ele fala, não há outra escolha para a ciência cognitiva, para a neurociência cognitiva, do que continuar a abraçar a hipótese metodológica que quanto maior a complexidade da representação gramatical, maior o custo de processamento de tarefas desempenhadas experimentalmente e maior atividade deve ser observada no cérebro. Se houve questões que, como se costumava avaliar, levaram ao afastamento entre a psicolinguística e a teoria gramatical, estas deveriam, segundo Marantz, ser revistas tanto do ponto de vista dos experimentos quanto das teorias da época. Teoria da época, olha, é o que o Marantz diz aí, né? Está mais velho agora, mas eu achei essa foto já tem mais tempo. Então, a gente tem que adotar a teoria da complexidade derivacional hoje mesmo, e a gente tem que estudar o que foi essa teoria, porque senão é reprovado na prova da Unicamp, que ninguém acertou. Linguistas importantes para a psicolinguística, né? E não acertaram o que é a teoria da complexidade derivacional. Só o Tiago Sampaio que acertou, e ele é professor da Unicamp. Muito bem, porque leu e conhece a teoria da complexidade derivacional. Por exemplo, na época ele achava que uma frase como olha a teoria da época como era. Claro que poderia ter problema, porque a teoria não estava boa.
Patrícia quer vestir, tinha que derivar de Patrícia querer, Patrícia vestir, Patrícia. Essa era a estrutura profunda, como se dizia na época, né? E aí tinha que fazer uma operação de reflexivização. Reflexivização era uma transformação. Supressão do sujeito idêntico era outra transformação, tinha uma ordem das transformações, senão não tinha contexto se você suprimisse sujeito idêntico. E as transformações, na época, tinha anotação de flechinha dupla. Tinham as regras de base e as regras de transformação. Aí sim chegava. Quer dizer, obviamente, aí o Chomsky diz, olha, eu não estou preocupado com essa questão de redução da mente à matéria. Nem sei o que é isso. Então, ele vai ter a ideia de que há um único sistema cognitivo com duas angulações. Uma angulação mais psicolinguística e uma angulação mais teórica. Uma angulação, digamos, mais do ideal e uma angulação mais... Ambas são necessárias. O ideal do círculo e a avaliação do círculo que não existe. Feito não existe círculo perfeito. Então, Marcos, a gente tem essa atenção. 5 minutos ainda? 5 minutos eu falo do Évora. Tá. É 5, Marcos. Com dor no coração de novo. Tá, vamos lá. Mas é isso mesmo. Vamos pular um pouco dessas coisas e eu vou lá para o Évora. Só queria fazer uma propaganda da fala de sexta-feira do Uli Sauerland. Olha, o título da fala qual é? Quem lê para mim? Eu queria ouvir alguém ler o título da fala do Uli. A Meaning First Approach to Generative Grammar. Como é que você traduz em português, Larissa? Eu não sei se Meaning First já é um conceito traduzido. Então, se é uma tradução literal? Literal. Tá. Eu esqueci a tradução de approach, mas uma abordagem. Uma abordagem, isso. Uma abordagem de conhecimento, em primeiro lugar, da gramática gerativa, alguma coisa assim. Conhecimento? O que é meaning? Significado, em primeiro lugar. Alguém entrou em Garden Path quando leu isso? Eu vou falar com ele na hora lá, vamos ver se der tempo, vou fazer uma pergunta. Alguém entrou em Garden Path? Sim. Qual foi o Garden Path que você entrou, Gabriel? Então, eu fiquei pensando também se meaning first já não era algo traduzido, já seria lexicalizado aqui, porque daí a abordagem, aí primeira de significado, a gramática gerativa, eu também fiquei em dúvida em relação a isso, fiquei bem curioso para ouvir a tradução de vocês. O Marcos, quando você me mandou, eu fiquei no approach, mas depois que a gente acaba pegando o meaning first approach, né? Mas eu peguei como verbo. É o parseamento, o chunking do first. Aí a área crítica é o first. Você pode agrupar first com meaning, a meaning first approach to generative grammar, ou a prosódia desambiguiza, né? Ou você pode ter a meaning first approach to generative grammar, a meaning first approach. Mas, na verdade, eu tenho certeza que o que ele quer dizer, porque eu já conversei com ele está viajando no sonho de Leibniz, né? É a meaning first, em oposição à syntax first. Uhum. Então, vamos ouvir o Uli, que é um grande pesquisador, uma ótima pessoa, um pouco tímido, mas ele... O inglês dele de alemão, mas espero que todo mundo entenda. Vamos ver. Mas eu acho que eu vou fazer uma pergunta para ele, para ver o papel do parseamento nessa teoria dele também. Mas, de qualquer maneira, eu acho que não dá tempo, né, Márcio? Para não correr demais, eu acho que já foi de bom tamanho hoje. Vamos ouvir o Márcio. Eu ainda tinha, na verdade... muito... Marcos, fale aí... Você não consegue sintetizar, não, essa parte do Everett? Que eu acho tão então legal. Vou sintetizar a parte do Everett. Depois eu sintetizo a minha, eu vejo do jeito que der aqui. Porque eu não vou sintetizar a parte... Porque, veja bem, eu vou estar aqui com o pessoal, né? Me dá, por muitas quinzenas. E você então, 15, é o nosso convidado especial hoje. Então, me dá até 15h30. Bom, o Everett disse que faz um questionamento, está aqui ele, o Everett, ele faz um questionamento,
e o que de que there is no such thing as universal grammar. Olha ele aqui lá no Pirahã. Ele é simpático, ele é legal, ele toca música no violão, bossa nova e tal, fala português, né? Mas aqui o Pirahã está aqui, no Rio Maici, numa áreazinha meio isolada no sul do estado do Amazonas, né? E ele disse que there is no such thing as universal grammar, né? E o Chomsky não quis nem conversar com ele, disse que é um charlatão. Até o Tom Roper me disse que o Chomsky devia falar com ele, devia responder a ele, mas o Chomsky não quis. Disse apenas he's a charlatan e ponto final, né? Para o bem ou para o mal. Mas a gente tentou fazer, no encontro, está aqui, ó, a Juliana aqui. E aqui está o Uli. Então, aqui está o Tom Roper. Aqui está a Ana Pérez Leroux. Aqui está a Maréia. Aqui está o Alex. Então, aqui está o Luiz Amaral, e aqui estão dois para a Aniela, e aqui estão dois Pirahã, que a gente trouxe para um evento, né? E fizemos testes com esses Pirahã, né? Luiz Amaral é aquele tipo de pessoa que é uma esponja, ele escuta uma língua, ele já está falando. É inacreditável. E ele já estava falando até Pirahã, e aqui está a Silene Rodrigues, né? Enfim, Glauber, que está lá no Amapá. Então, foi um momento bacana. Esse aqui é o Bart Hollebrands, também, que trabalha na Holanda. E aí nós testamos os Pirahã, porque queríamos saber se, de fato, o Pirahã não tem encaixe, né? Não faz recursão, como ele diz, tucur, né? Recursão é isso aí, por exemplo, né? Então, está aqui, o cachorro corre atrás da menina, que corre atrás do gato, que corre atrás do rato, que corre atrás... As crianças adoram brincar com isso. Aqui está no nosso livro, né? Um exemplo do Tom Roper, de uma frase com encaixe recursivo, né? Deixa eu olhar aqui o que eu vou pular para dar tempo em 5 minutos. Bom, para o Chomsky, isso é uma questão, porque o Chomsky, essa aqui, recursão, recursion, está no coração da capacidade. A única coisa, o resto é interface. É o que o Chomsky chama de Narrow Faculty of Language. E ele escreveu mais esse livro depois, chamado What Kind of Creatures Are We? Que tipo de pessoa nós somos? Onde ele chama a recursão da propriedade básica da gramática universal. E o que o Everett está aí? Então, você tem seu pai, o pai do seu pai, o pai do pai do seu pai, né? São estruturas recursivas. Isso aqui é um texto desse livro aqui, em que a gente fez a parte do Tom, né? Que ele fala sobre recursão na escola. Vamos brincar de recursão com as crianças, né? E aí, o que o Everett fala, a gente resume aqui, diz assim, que esse povo ele não tem mitos, ele não tem memória individual coletiva, que aconteceu no passado, incapacidade de adquirir segunda língua, escrito por ele, hein? Não sou eu que estou escrevendo, não. Ausência de arte, sistema de parentesco extremamente simplificado, material cultural quase inexistente, e ele diz que, na verdade, tudo isso é porque não há um princípio da gramática universal, há um princípio da experiência imediata, que esse pessoal vive num eterno presente e a experiência imediata é o princípio que ele propõe, ao invés de qualquer princípio de gramática universal, né? Na verdade, isso é em si, né? Porque o que você tem, se você pensar bem... Só um instante aqui para me passar isso aqui para cima. Ok. Deixa eu voltar aqui. Se você tem, na verdade, é metacognição. Metacognição é uma viagem. Eu, quando comecei a conhecer esse termo, tenho lido... Por exemplo, tem livros que dizem, como esse aqui, Foundation of Metacognition, que mostra que nós nos tornamos de primata para homem quando desenvolvemos metacognição. Metacognição é pensar sobre o pensar, né? E que tem um papel na própria evolução da linguagem, que o macacão virou nós, né? Porque teve um salto metacognitivo. Como diz aí, tem um missing link. A metacognição nada mais é do que o elo perdido na origem de linguagem, consciência e arte. É pensar sobre o pensar. Então, está no centro isso, né? É a teoria da mente, que eu não vou passar aqui, mas vocês devem estudar no curso o que é a teoria da mente. Tem a ver com empatia, tem a ver com perspectiva, tem a ver com se colocar no lugar do outro, né? Que hoje está em falta aí no mercado atual, né? Porque as pessoas só querem olhar pelo seu umbigo, não querem se pôr no lugar do outro, falta empatia no mundo hoje,
né? É isso, tem de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, a teoria da mente, né? E falta, a recursão e a metacognição é recursão. Falta o que se chama de consciência autonoética, que me permite, por exemplo, eu depois de uns 7, 8 meses, eu fui lá na minha sala na Faculdade de Letras da UFRJ, na salinha lá, e ali eu posso te contar hoje, eu posso lembrar que eu fui lá, isso aconteceu há uma semana, eu posso viajar no tempo, porque eu tenho consciência autonoética, e quem me permite é fazer essa viagem para fora do aqui e agora, onde o Everett diz que eles estão presos, Pirahan, no aqui e agora, porque não tem essa capacidade de recursão. Isso é um absurdo total. Isso é apostar até em teorias racistas, de que um grupo de pessoas falta isso. Esse conceito de raça que já foi jogado fora vai piorar ainda mais a situação do mundo, né? Então, a consciência autonoética, a habilidade humana de não ser limitado pelos estímulos do ambiente, se colocar, projetar o que eu vou fazer no futuro, lembrar do que eu fiz antes, né? Então, eu falei um pouco sobre isso nesse artigo no livro da Elo, né? Pensando psicolinguisticamente experimentalmente, recursividade, já falei, as línguas têm diferentes sistemas. Esse artigo aqui é bacana, foi a Juliana que levantou o estudo, e a gente viu que em Carajá ela foi lá, testou com eletro, né? A prosódia é que faz o encaixe, então as línguas têm muitos meios de fazer encaixe recursivo, né? Então, a gente estudou isso nesse outro livro com a professora Miriam Lemle, Bruna e Márcia, e que a gente mostrou que, por exemplo, ele faz encaixe, o acento se move, tori é o branco, o não índio, Dorodé chegou, mas se eu disser Tori Dorodé, é o branco que chegou, e eu posso fazer um monte de coisa com isso, fazendo construções que uma encaixa na outra, né? O pescador que pegou o caranguejo, tudo isso com prosódia, né? Então, você não pode dizer que não tem recursão se não tem simplesmente encaixe de orações da maneira como nas línguas ocidentais o encaixe é feito, né? E a gente mostrou que, nesses estudos que estão publicados nesse livro, Recursion Across Domains, né, que eles têm construções em que fazem, isso aqui é uma construção Pirahan, olha aí, em que eles colocam, por exemplo, se está colocando a caneta dentro do barco de papel, dentro, né, dentro do barco de papel. Fez 2 barquinhos de papel, e ele até achou engraçado. Ele falou um para o outro essa frase e eles cumpriam muito bem. Isso é encaixe de sintagmas preposicionais, no caso, posposicionais, né? A gente fez isso também nesses estudos, mostrando em Carajá, né? Eu não vou passar isso, eu vou direto para a conclusão para poder encerrar. E, basicamente, a gente acha, isso está no trabalho, o problema de Descartes, que eu mandei para o Márcio, que ele, na verdade, cometeu 2 erros. Primeiro, ele está confundindo gramaticalidade e aceitabilidade, ou seja, competência e desempenho. Como diz atualmente o Chomsky, naquele artigo que a Eva Fernandes, as pessoas fazem coisas, mas as pessoas sabem coisas. Não é que isso aí... porque alguém perguntou, você acredita em competência e desempenho ainda? Ué, meu filho, isso aí as pessoas sabem coisas, as pessoas fazem coisas, né? O computador, ele tem capacidade de storage e tem capacidade de processar, né? Memória de processamento e memória de armazenagem, né? E a ausência de evidência não é evidência da ausência. Não é porque você não achou que você pode dizer que não tem, né? Então, basicamente, a conclusão que a gente teve sobre a avaliação desse trabalho, a representação e processamento não devem ser reduzidos um ao outro, sob pena de causar perda de conteúdo e, principalmente, de levar a erros, como que atribuímos a Everett, que teria cometido um falso por deixar de considerar diferentes construções que admitiriam recursão em Pirahan, e, aparentemente, por confundir os níveis de representação do processamento gramaticais. Por um lado, como já dissemos, a ausência de evidência não deve ser tomada como evidência da ausência. Por outro,
o custo de processamento não pode, em si, que é mais custoso processar o encaixe, desconsiderar os conceitos nucleares, como diz o Chomsky, desnecessariamente contestado. Leiam esse artigo do Chomsky, que, em última análise, propõe que a res cogitans do Descartes e a res extensa, aqui fora, devem ser apropriadamente compreendidas como níveis de análise diferenciados de uma única e mesma coisa. Então, muito obrigado. Desculpe aí ultrapassar o tempo. É muita coisa, a gente vai conversando, discutindo e se empolgando, né? Porque ciência também não se faz sem entusiasmo. Muito obrigado, Márcio. Desculpe aí. É sempre um prazer, Marcos. E está reverberado no chat, tem muitos elogios, tem pedido de ser aceito para pós-doutorado, tem pedido para doutorado. Se você quiser, você já tem bastante aluno. Então, tem questões muito interessantes. Vou agradecer a todo mundo pelas perguntas no chat, dizer que é esse o espírito mesmo, né? A gente quer mais que vocês interajam e façam perguntas. A primeira vem da Flora, eu não sei se eu vou pronunciar os nomes todos corretamente, vocês desculpem. E qual é a diferença entre psicolinguística e sintaxe experimental, Marcos? Olha, eu mandei um artigo, eu escrevi um artigo sobre isso, tentando contribuir para arrumar, né? Eu mandei para o Márcio Teoria da Gramática, Processamento de Frases e Sintaxe Experimental. Bom, a diferença é que a sintaxe experimental dialoga mais diretamente com a teoria da gramática. Então, você tem teorias de representação e você também tem teorias de processamento, porque muita gente, erroneamente, acha que o processamento é apenas questão de métodos para provar teorias. E isso eu acho que não é uma atitude reducionista, se não eliminacionista, e que qualquer psicolinguista deveria questionar, né? Porque as pessoas podem achar tudo. Mas, processamento, existem teorias de processamento. Teoria de processamento raso, shallow processing, good enough, teoria do garden path, tem muitas teorias. Teorias de processamento paralelo, né? E também tem teorias de representação. A teoria minimalista do Chomsky, aquela High-Driven Phrase Structure. Tem muitas teorias formais e você pode fazer análises experimentais dialogando mais diretamente com teoria da gramática, abstraindo de questões como a física, por exemplo. Vamos ver se fica um exemplo melhor. A física tem duas disciplinas, a estática e a dinâmica. A estática abstrai o quê? A noção de atrito. É tudo idealizado. E é importante haver idealizações, né? Por isso que a gente não pode impeach the armchair linguists, né? Não podemos empichar os linguistas de gabinete, né? Porque a idealização isso é fundamental. Agora, por outro lado, você também pode estudar teorias de processamento. Eu me lembro na Janet Fodor, que é uma criadora da teoria do Garden Path, né? Uma vez eu disse, olha, professora, aqui tem um artigo de sintaxe que está indo contra a teoria do Garden Path. E daí? Não me importa, não interessa. Não interessa. Você pode estar trabalhando só na circunscrição das teorias de processamento. Agora, eu, pessoalmente, gosto de interagir com a sintaxe, não quero ser reduzido a ela, né? Também me dou esse direito de transitar aí na teoria de processamento, nas teorias de sintaxe, aí é sintaxe experimental. Por exemplo, Juliana, esse trabalho que a gente está fazendo é sintaxe experimental ou é processamento? Às vezes... É difícil, não é? A interface é muito difícil. Essas coisas estão matizadas, tem gray areas aí também. Nem tudo seria ótimo se fosse pão, pão, queijo, queijo, mas a realidade não é assim, né? E eu acho que a gente também já está no nível de buscar a interface mesmo, né? Quer dizer, a contrapartida do processamento na realização, na representação e vice-versa, não é? Isso. É uma coisa dinâmica aí, mas aí você, digamos, você tem a Matisse, tem a Graus, né? Que quer dialogar mais diretamente com a teoria de bind, mas aí tem teorias de processamento aí. Marcos. Eu acho que na correferência, Márcio,
tem espaço para pensar com exemplos concretos, né? Por exemplo, aquela proeminência, né? Proeminência, como é que o sujeito mais proeminente, paralelismo. Paralelismo, na verdade, eu acho que não é teórico e nem é experiência. Então, paralelismo, eu acho que é igual simetria, economia. Terceiro fator, o Chomsky abriu um quadro de referência importante aí, para aceitar tanto o que vem de dentro quanto o que vem de fora, e também o terceiro fator, né? Ou seja, economia, mas pode ser localidade, simetria, paralelismo, né? Tudo isso são questões a serem testadas, que é a arquitetura da linguagem humana. A gente tem que superar, na verdade, as guerras metodológicas. Tem um livro chamado The Linguistic Wars, que mostra que tem tido guerras, né? E que eu acho um absurdo, porque essas coisas são complementares, de fato, né? Mas, às vezes, infelizmente, né, o ser humano tem que dar outro salto metacognitivo, eu acho, está na hora já passou da hora, para a gente conseguir fazer ciência de maneira mais plena e menos olhando só pelo nosso umbigo. Mas tem muitos matizes aí. Mas Não, é Marcos, divertido, vale a pena. o que eu ia né? só falar é porque na semana passada, falando uma introdução rápida assim, sobre psicolinguística, processamento, eu fiz uma analogia também não com a física, mas com a biologia. A questão da anatomia com a fisiologia. Isso. A diferença entre anatomia e fisiologia, né? Também acho que vai nessa direção, né? Porque a anatomia você pode vai pegar fora do tempo ali, né? Fora do tempo, olhando a estrutura. O cadáver está fora do tempo, já morreu, mas na faculdade de medicina o pessoal abre, isso aqui é o estômago, isso é o fígado, né? Só uma visão anatômica. Agora, a fisiologia vai ver aquilo em funcionamento, né? Exato. É como o antigo linguista da Califórnia, o Hayakawa, dizia: a linguagem no pensamento e na ação, né? Ou seja, mas tem muitos matizes aí também, porque hoje, por exemplo, a ideia de computação, se você disser para um teórico que computação é sintaxe, não é, Marcos? Agora, porque a computação é dinâmica, né? Tem momentos. É o curso temporal, mas a gente trabalha curso temporal há muito tempo, né, Juliana? Olha, tem um linguista teórico importante que mostrou ali uma onda cerebral, quer dizer, um evento cerebral, não vou falar o nome, porque não quero ser fofoqueiro, mas só para a gente ver as representações na cabeça só do teórico, né? E aí mostrou um potencial cerebral evocado por estímulo linguístico, estava ali aquela ondas promediadas e tal, mostrando. Aí, no fim, eu perguntei assim, se mal lhe pergunte, isso aí é um retrato de competência ou de desempenho? Ele falou, sem dúvida, competência. Quer dizer, o cara está fotografando o ideal platônico da alma humana já, né? Pode ser que cheguemos a esse ponto, né? Mas aquilo não é a Juliana. A Juliana, que é a grande especialista em neurociência, né? Aquilo é o desempenho de alguém, né? Ou de várias pessoas, né? Diante de um estímulo linguístico, né? Olha, Marcos, a gente costuma olhar como se fosse a fotografia do momento exato e do processamento, não é? Tem uns estudos que vão comparar o que acontece individualmente, por exemplo, e aí as áreas que a gente está estimulando, o que a gente vê naquela fotografia, que é a média, né? Ela serve para a gente entender o processo inteiro. Mas se você for olhar para as médias individuais, tem tanta variação que a gente não seria capaz de fazer os correlatos. Então, se por um lado a gente deve usar, né, com parcimônia, com muita ciência, por outro, a gente também deve ter cuidado quando diz que é o retrato fidedigno, não é? Da competência. Da competência. Né? Eu acho assim, pode dizer assim, eu acho, posso ter questionado por isso, até gosto, não me questiono para aprender, né? Mas na minha crença pessoal, ninguém chega à competência a não ser pelo desempenho. A menos que a gente consiga fazer retrato, fotografia Kirlian, né? Deve ter agora os métodos. Pode ser, né? Pode ser que mais adiante aí a gente consiga ver direto, né? Ali a competência, mas eu não sei como que aquilo é. Se a competência, o próprio Chomsky, você vê que estamos voltando a uma questão lá, que o Chomsky pensou que estava arrumado, por isso ele escreveu esse artigo Some Core Contested Concepts.
E ele fala desnecessariamente contestados. Vamos arrumar essa casa aí. Né? Ou seja, a competência... Ele fala, alguém já encontrou um falante ouvinte ideal numa sociedade em que a língua seja falada de maneira homogênea? Nunca vi esse cara, porque ele não existe. Não vai encontrar nunca ele. Ele não existe, é uma idealização. E todas as ciências maduras lançam mão da idealização e assim avançam. Né? Enfim, são questões que ainda se colocam. Né? A gente, às vezes, pensa que... Eu sempre acho que o Chomsky ajuda a organizar, assim, a pensar de maneira superior. Mas... Marcos, tem umas outras perguntas. Eu vou para mais geral, talvez você consiga pegar o gancho, e depois tem 2 ou 3 que são específicas dos slides que você estava mostrando com gaze plot. Então, a mais geral é a recursividade, foi do Pedro Henrique, e a recursividade é uma propriedade resultante do merge, ou o merge que é o produto da recursividade. Então, o que vem primeiro? Ou se os dois são a mesma coisa? Não, eu acho que recursividade é um epifenômeno de merge. Eu acho que é isso que tem sido colocado. Né? Ou seja, você tem uma operação muito simples, que é juntar, né? Concatenar, e a recursividade, isso pode ser feito recursivamente. Agora, também tem recursividade na cognição, fora em outros módulos, né? Porque essa questão também dos módulos é outra questão. Será? Claro que ninguém acredita numa modularidade estrita fodoriana, né? Há princípios da... Agora, o próprio Fodor, no livro dele, ele disse assim, olha, posso até estar errado, mas pelo menos eu ter isolado para a gente estudar esse módulo com autonomia, fez a nossa ciência avançar, porque senão vai dizer o que a linguística cognitiva diz, né? Que tudo é epifenômeno de princípios cognitivos gerais, que não há, de fato, princípios da linguagem unicamente, que a linguagem ela pode ser reduzida a princípios gerais. Né? Mas, enfim, então você vai ter também aspectos aí, tem estudos muito interessantes que mostram... tem gente que diz até que uma mulher grávida é recursiva. Então, você vai tendo, não tem aquelas bonequinhas, um dentro do outro, né? Uhum. Então, é isso, matriuscas. E, então, do ponto de vista da gramática gerativa chomskiana, a operação fundadora emerge. Né? E recursividade é epifenômeno de merge, como muita coisa é epifenômeno de merge. Né? Ser comando é epifenômeno de merge. Né? A gente está no minimalismo, né? Bom, aí tem umas perguntas específicas, não sei se talvez as pessoas possam falar, se não ficar tão clara. O Thales perguntou se trocássemos comer, você deu um exemplo da incongruência semântica e da incongruência sintática, né? Isso é do de começo número. dos livros, né? Então, se trocássemos o comer por devorar, será que a anomalia semântica seria menor? Eu acho que seria assim, porque a gente diz, mas pô, esse cara devora os livros, né? Metaforicamente. Então, provavelmente, como várias questões, isso tudo abre questões empíricas, né? A serem estudadas, né? Porque comer livro leva mais. Tem sempre. Até a gente está com alunas agora, a Grazi, eu acho que está aqui, eu acho que ela veio fazer, né? Está estudando também. Essa questão da metáfora, da interpretação literal, da interpretação metafórica, né? E tem a Gisele, não sei se acho que a Gisele está aqui também está estudando as metáforas, tem a questão que se cruzam essas questões, né? Das expressões idiomáticas, a polissemia. Agora, uma coisa que já tem sido achada é que as metáforas mais convencionalizadas, né, são processadas mais prontamente do que as metáforas novas, não é, Gisele? A Gisele deve estar aí. Então, provavelmente, eu acho que devorar... Também aí tem um efeito de frequência, olha aí. Claro que tem.
E frequência não pode ser descartado. Eu discordo que frequência deve ser o principal mecanismo, né? Que não precisa de estrutura, não precisa nada, é só frequência. Aí somos uma salada mista, como dizia a professora Miriam. Eu não acho que seja, não. Acho que nós temos um mecanismo estruturante, mas, obviamente, que ele houve questões de frequência. Do ponto de vista que eu me interesso pesquisar, frequência é algo que deve ser controlado e não trazido para o centro do palco. Deve ser controlado para podermos observar a estrutura. Sabe como o cara limpa para aparecer a joia, né? Eu acho que é isso. Mas nesse sentido que muita gente hoje está trazendo a frequência. Para mim, trazer a frequência para dentro, no centro do picadeiro, é um neobehaviorismo. Eu não gostaria de voltar, porque o behaviorismo não acabou, está aí, né? Vai manipulando as pessoas direto, né? Então, mas eu acho que é verdade isso que você seria diferente o resultado. Com certeza podemos até fazer, quem sabe. Professor, deixa eu só complementar a minha ideia, né, que eu fiz essa pergunta, porque eu estava pensando assim, por que eu disse que seria menor, né? Porque a frase que a gente tem era algo do tipo, né, embora o aluno, né, devorasse, no caso a gente trocaria, devorasse livros, o professor só passava atividade no computador, né? Então, assim, essa frase não faz sentido ainda, né? Tipo, não tem nada a ver devorar livro e passar coisas no computador, atividades. Então, em termos de sacadas, né, em termos do olhar, né, a gente teria, né, enquanto que em comer a gente teria umas voltas em comer, né? Eu acho que essa volta só aconteceria quando a pessoa chegasse ao final da frase, né? Quando ela percebesse que, na verdade, essas duas coisas não fazem sentido, essas duas oposições, né? A gente viu que a inspeção semântica ela causou uma regressão de segunda passagem do olhar, né? Enquanto que a gramatical causou de primeira, mas tem nuances aí. Até isso foi dito pelo parecerista, saiu numa revista boa. Eu gosto quando você recebe pareceres substanciais, né? Que a pessoa se incomodou de ler. Nossa, e alguém disse isso. Lá, quando a gente apresentou no LARC, eu acho que eu apresentei esse exemplo, Juliana, e alguém, eu acho que o Luiz Amaral disse, e se fosse, ao invés de os livros, fosse o livro? O livro. Com certeza teria diferença a ser explorada na relação entre... Porque a gente não ouve os livros, a gente ouve os livros, mas a gente não ouve os livros. Eu acho que ele não ouve isso. Não é gerado, né? O livros. E a hipótese dele até era de que a gente seria pego mais num shallow processing do que... Vocês fariam uma leitura mais good enough do que com a concordância errada no determinante, não era? Ele ficou com a sensação de que a gente ia assumir que era uma... Embora que o cara, antes de terminar, já voltou ali, né? Mas a gente também não sabe isso tudo. São questões, né? O quanto a consciência normativa está influenciando também, né? Então, tudo isso pode fazer com diferentes grupos. Tem muito trabalho a ser feito, na verdade, né? A gente tem aí um quadro de questões muito grande a ser explorado. Às vezes o aluno me chega para mim, professor, não estou com nenhuma ideia para fazer um projeto de tese. Ai, meu Deus. Tem tanta coisa para ser feita. Pensa aí, que também ficar induzindo é chato, né? As pessoas têm vídeo dentro dela. Mas tem muita coisa para ser feita, para medir diferenças muito sutis, né? E para tentar deslindar esse intrincamento, né? Entre aspectos... Porque tem online e online, tem gramaticalidade e gramaticalidade. Isso não é uma coisa tudo ou nada, né? Tem muita coisa acontecendo e a gente mal está conseguindo explorar esse campo há poucos anos, né? A década de 90 foi a década do cérebro, onde, de fato, os primeiros estudos, década de 80 começou, né? Com medidas cerebrais, e o eye tracking também é relativamente novo, né? E aí tem muita coisa para ser feita, mas com certeza teria diferença entre devorar e comer. Eu acho que a gente tem que começar na intuição, né? Por isso que não pode dizer a intuição é ruim, isso aqui é bom, né? Porque essas coisas se complementam. Tem mais duas, Marcos. É possível pensar que o leitor se depara com uma anomalia gramatical. Quando o leitor se depara com uma anomalia gramatical, é necessário um esforço mais consciente
para compreender a sentença do que quando ele se depara com uma anomalia semântica, é do João Eduardo. Então, é possível pensar que quando o leitor se depara com uma anomalia gramatical, é necessário um esforço mais consciente para compreender a sentença do que quando ele se depara com uma anomalia semântica. Eu acho que seria o contrário, né? Talvez fosse até o contrário, né? Que a computação semântica... Vamos ver agora, meaning first. Vamos ver o que eu estou querendo ver, o modelo do... Vamos ver lá, vamos embora lá, pessoal, na sexta-feira, de manhã, né? O Uli está com uma teoria, o Uli ganhou um dinheiro absurdo da comunidade europeia, ele é uma pessoa extremamente séria, e ele está querendo mexer com arquitetura mesmo. A proposta desse projeto, que é o sonho de Leibniz, né, é fazer uma nova proposta. A gente está sendo aqui pioneiro no Brasil de apresentar as ideias do Uli. Isso que, eu acho que aquilo vai ter futuro. Né? Ele é gerativo, o Uli é MIT, casa do Chomsky, né? E ele está propondo a meaning first approach, né? Porque, basicamente, você tem... Isso daí evoca antigas coisas. Teve uma coisa que chamava semântica gerativa, mas vamos ver o quanto ele vai avançar da semântica gerativa, do George Lakoff, por exemplo. Né? E aí, hoje, basicamente, o que o Chomsky diz hoje, o modelo chomskiano, é que é a syntax first. Computação sintática é mais automática e reflexa. Depois, a semântica não seria gerativa, a semântica é interpretativa. Né? Então, mas a gente sabe que esse modelo tão rígido assim, o quanto que a gente já computa semântica rapidamente também. Né? Então, a ciência está em constante evolução. Né? Então, eu tendo a concordar com o que o Márcio disse, que a composicionalidade da semântica, que também tem, obviamente, estrutura na semântica, né? E a interface forma lógica, conceito e intenção, a forma lógica é a contribuição da sintaxe para a semântica. Né? Então, ali, no modelo chomskiano, são as interfaces de saída do modelo computacional, que é o coração. Né? Então, primeiro você faz sintaxe e aí manda para as interfaces. Né? Então, eu tendo a concordar isso, mas vamos ouvir o Uli. Inclusive... Marcos, pelo próprio dado que você mostrou, né? No sentido de quando você tinha o gramatical, você encontrou um efeito local ali, né? Muito mais rápido do que o outro, enquanto ele já, né, interpretou a frase toda na primeira passada e depois que ele volta lá para o comer. Isso. Então, pelos dados ali, eu estou falando Dizem até isso. Pelos dados, os dados parecem que falam o contrário. Ele sente o efeito ali, mas não necessariamente é consciente. Ele sente porque é mais básico. Talvez mais consciente. Lembra aquela outra frase que tinha uma bolona no fim? Quer dizer, o olhar lá, a fixação foi longa ali o cara está... Eu acho que aquilo reflete também uma computação mais integrativa, mais consciente, né? Onde o cara... Mas tudo isso pode ser objeto de estudo empírico, mudando. Sim. Por exemplo, aquela ideia de, em vez de fazer os livros, como a gente fez, fazer os livros. Nossa, deve ter diferença ali. Eu estou querendo fazer isso ainda. E aí... Não, e também diferentes semânticas, né? Semântica de devorar e de comer, né? E localizando em certas áreas, porque a relação... Por exemplo, agora mesmo a Juliana mostrou uns dados que ela acabou de apurar, né? Mostrando que ali naquela relação a gente testou... Depois você deve contar essa história, né, Juliana? Aí, né? Enterrou os sobreviventes, faz good enough. Faz shallow processing, né? O cara, mas só que quando aquilo está mais encaixado, com estruturas mais deeply embedded, né? O cara percebe menos por causa do custo da computação estrutural. Né? Então, o que é aquilo? A gente tem que fazer. No final, a gente quer chegar na semântica, né? Porque senão... Quer compreender, não tem jeito. Exato. No fim da história, da compreensão da linguagem, queremos chegar na semântica. Mas, para chegar na semântica, a gente precisa passar pela sintaxe, a menos que
que o Uli me convença agora que primeiro é o meaning. Vamos Mas é importante essa discussão entre o que é consciente e o que é inconsciente, não é? Porque, quer dizer, a rapidez com que a gente faz, com que a gente entende e produz a linguagem, é uma rapidez do inconsciente. Então, a gente, de fato, quando a gente pede, esse exercício que o Marcos fez hoje é delicioso, né, da gente fazer uma análise qualitativa, é que mostra para a gente o quão proficiente nós somos e rápidos, porque a hora que a gente pede julguem se você se faz bem ou se não faz bem, se está soando bem, se não está, se é gramática, é uma tarefa árdua de você tornar consciente um mecanismo, né, inato, pelo menos até o que a gente acredita, não é? Mas um mecanismo que a gente faz com muita autonomia. E aí, se a gente olha para a literatura, por exemplo, tem muito dado mostrando que os dados de aceitabilidade, esse julgamento, né, esse Hey Sally, né, me diz aí se está fazendo sentido ou se essa estrutura está boa, eles não pareiam exatamente com o que a gente está olhando no eye tracker ou no EEG. Então, a gente tem pareamento, a gente confirma as hipóteses grandes, mas muitas vezes a gente julga gramatical e o potencial julga gramatical, né? E o potencial lá na cabeça foi um flag. Então, vou só dar um exemplo rápido, né? Às vezes a gente faz uma sentença como essas que fazem Garden Path, por exemplo, né, que deixam a gente um pouco confuso sobre quem é que está fazendo o quê, né, quem é que viu alguém com um binóculo, por exemplo, e quando a gente pega só os dados de aceitabilidade, a sentença é aceitável. E aí, quando você olha para o EEG, por exemplo, que é um pouco mais cronometrado, a gente tem lá um marcador que é um marcador de eu preciso marcar essa sentença como não tão boa, e aí no final dela eu consigo entender, e aí eu me refaço e marco lá na aceitabilidade que ela é uma boa sentença. Então vai um passo grande, milissegundos, mas vai um passo grande entre a gente ter consciência do que mais reflexo e o reflexivo. Exato, exato. Online e offline. E na literatura tem muitos estudos que mostram que às vezes tem divergência entre o que a pessoa diz depois, como a Juliana está lembrando, e aquilo que ela fez na hora. Porque você pode mudar depois. Agora, a Cacau tem essa plataforma que a gente pode ver os índices de hesitação, isso pode ajudar muito para a gente ver, né? Primeira coisa que não reflexo o cara marcou, mesmo no estudo offline, né? Mas depois ele mudou. Então, a gente pode capturar isso, né? Essas diferenças, por que ele mudou? Outras considerações podem intervir nesse momento mais integrativo, final, né? Tudo isso é verdade. E tem casos mesmo que o online e o offline, às vezes, estão até em contradição. Um caso é aquele caso das relativas, que alguém atirou no empregado da atriz que estava na varanda. Quem estava na varanda? Quem diz aí? Vamos pedir para os alunos. Os universitários. Alguém atirou no empregado da atriz que estava na varanda. Quem estava na varanda? Rápido, pode pensar muito. Atriz. Alguém atirou... Hã? Quem acha que era o empregado? Alguém atirou no empregado da atriz que estava na varanda. Tem prosódia aí, né? A prosódia faz bias, né? Quem acha que é... A posição local com toda aí. A pessoa sabe muito aqui nesse curso. Então... Mas é isso. Então, olha, muitos estudos demonstraram nessas construções que a pessoa, às vezes, respondia falando que era atriz. E a atriz é mais saliente, né? A atriz está lá no alto, a atriz recebe papel temático, o outro está mais encaixado. Alguém atirou no empregado da atriz que estava na varanda. A atriz que estava na varanda é um modificador de atriz. Então, a atriz é saliente, né? Então, no final, a pessoa podia responder que quem estava na varanda era a atriz. Claro que isso tem modulação de prosódia, Nossa, isso é uma área, eu acho que não existe uma área onde se estudou tanto, foi assim como fala em inglês, overstudy, está over aquilo, né? De muita coisa, e que ajudou a psicolinguística a criar teorias. O modelo Construal da Lynn Fraser foi criado a partir dessas construções. O modelo da prosódia implícita da Janet Fodor foi criado a partir dessa discordância. E aí, uma das coisas que, mais ou menos, quando começaram a fazer os estudos, é que
talvez o princípio da posição local, está aí, o princípio da posição local, de repente, é um princípio da cognição, que está mais perto de você. Talvez o princípio da ocasião seja um terceiro fator, ou seja, um princípio de localidade do universo. Princípio, por exemplo, a Lua atrai a maré porque está perto, né? Outro corpo mais longe não atrai as marés. Então, tem uma coisa universal do cosmos, que não é só da linguagem, são princípios de localidade. Então, a posição local pode ser um princípio, está mais perto. Alguém atirou o empregado da atriz que estava na varanda, a atriz que estava, porque está mais perto. Eu tenho que fazer o attachment da oração relativa, eu faço longo local. Só que depois eu posso mudar essa história que a Juliana está falando. Aí depois, quando eu vou decidir, eu penso mais reflexivo. Não, era atriz, né? E, às vezes, você vai ver os tempos, você vai observar que, na medida online, está indo para, de fato, o default. Vocês estão fazendo esse curso maravilhoso aqui, então, essa palavra, o que é o default? O que a gente faz que veio de fábrica, né? E essas coisas todas vão interagir com outras dimensões do processamento, né? E aí você pode mudar. Por isso que eu quero ver em ação essa plataforma da Cacau. A Cacau vai falar aqui também, né? Vai sim. Provavelmente vai falar. É muito interessante. A gente vê os índices de hesitação, a gente pode aprender muito com isso. Muito. Marcos, uma última para você, porque é legal que você tem trabalho na área também. A Diana está perguntando, quer dizer, queria saber se já foi feita a comparação de leitura entre pessoas com alto nível de letramento e pessoas com pouco letramento, para ver se há uma diferença nas fixações. Então, ela disse, falou isso principalmente por causa dos exemplos em que há um erro de acordo com a norma. Fizemos e publicamos. Aqui, psicolinguística e metacognição na escola. A gente hoje viu o mapa de calor e viu o gaze plot. E aqui nós fizemos isso, a Juliana participou, a Juliana fez... Você vai falar sobre o ON170 na UFAL, né? Na UFAL, vou. Na UFAL, isso. Então, nós fizemos isso, sim. A pergunta é para dizer o quê? É para você comentar mesmo. Queria saber se foi feita a comparação entre a leitura de pessoas com alto nível e com pouco letramento. Nós fizemos nesse projeto, está contado aqui, né? Nesse projeto, a gente não fez só eye tracking, a gente fez EEG, a gente fez leitura automonitorada, a gente fez teste de close, a Kátia, que também vai falar aqui, né? E uma coisa que apareceu foi que os padrões de leitura, que, na verdade, na Finlândia, o pessoal está fazendo já assim, psicolinguística educacional para entender as crianças na escola, né, e tal, né? E também tipologia de leitores, né? Então, eles viram, usando o rastreador ocular, que tem um tipo de leitor que se chama linear. E eles criaram 2 tipos de linear nos estudos lá na Finlândia, né? Linear rápido e linear vagaroso. E tem o outro tipo de leitor, que é o leitor que eles chamam de estruturante seletivo, né? Em que eu citei, inclusive alguém disse, professor, aquela sua tipologia, não fui eu que criei essa tipologia, não. Essa tipologia eu usei para pensar os dados que a gente observou, e sempre citei, né? E aí eles... Só que a única coisa que eu gostaria de falar com eles, não tive essa ocasião ainda, é que talvez a gente tenha, no Brasil, a gente tem, e talvez eles tenham lá, mas não tenham observado, leitores lineares incompletos. Foi uma das coisas que a gente observou. O leitor da escola, a gente fez com 8º, que depois passaram para 9º ano, né? 8º, 9º ano do fundamental. Ele engaja muito no início e depois vai lendo mais espaçado, com menos fixação. Então, se você olhar assim, o período, outra coisa que está fazendo é botar o foco no período, né? O período é uma unidade básica ali. Muitas vezes, era tudo bem trabalhar com textos, mas se o cara não entendeu a mecânica do período, ele vai se perder no texto, que a gente acha que precisa para uma nova escola, né?
Então, foi achado desse estudo. Então, ele vai olhar muito e vai ter um desengajamento, ou seja, ele desengaja mais. Nós também desengajamos, a gente faz leitura dinâmica, tem tanta coisa para ler, né? Que às vezes a gente lê, vai ter. Mas só que a gente já aprendeu a fazer isso como leitor estruturante seletivo. Seletivo é o que busca o gist. Na psicolinguística da leitura tem um termo chamado gist. O gist é a essência, é aquela questão mais importante que você quer levar para casa, né? Quando você lê, tem muita informação, mas tem que ficar alguma coisa que você lembra, né? Parece que há uma simetria em certos períodos com a oração principal, e o gist é a oração principal, mas tem que ser mais explorado, né? Agora, então, duas coisas que a gente achou. Desengaja mais, coloca muita atenção no início e parece que está lendo igual contas no colar. Aí depois erra mais no final, porque sempre esses testes tem que ter uma medida de leitura interpretativa final, para a gente ver a resposta do cara. Eu até usei uma, está relatado aqui também, que era o que se chama recall, né? Um recall oral do que ele me dizia. Agora que você vai me dizer o que foi o principal disso que você ouviu. Que a gente viu como ele lia e depois o que ele lembrava. E aí também encontramos diferenças entre um leitor, como ele perguntou aqui, que a gente testou comparativamente um leitor de ensino superior, mas com um vocabulário que fosse bem fácil para a gente tentar... Porque a leiturabilidade tem dois critérios, complexidade estrutural e lexical, né? Às vezes o cara demorou mais porque não conhece aquelas palavras, A gente pegou coisas assim que qualquer um podia entender, né? Em cenários da escola, né? Como o sinal tocou, os alunos, coisas desse tipo, que não fosse um problema de vocabulário que levasse... De modo geral, o ensino superior lê mais rápido, mas mais rápido overall, né? E descobre mais o gist, e tem mais movimento regressivo de segunda passagem do olhar, que é chamado também tecnicamente de look back, né? Faz mais look back na área crítica. Então, ele lê, depois volta na área crítica, né? Que geralmente nos nossos períodos era a oração principal. Então, esses foram os achados comparativos entre alunos do fundamental e do superior. E depois a gente fez um tratamento que, basicamente, até o Luiz Amaral, Márcio, né, vai falar sobre essa questão do pré-teste e pós-teste, né, que a linguística aplicada já faz muito, mas que nem sempre a psicolinguística faz. Eu acho que vai ser um bom ganho na UFAL, né, para a psicolinguística educacional, né, a gente testar antes, descobriu que alguma coisa, foi o que a gente tentou fazer nesse projeto. Depois a gente faz oficinas indo em cima do que a gente descobriu. E muita coisa pode ser vista, depende do que você pesquisou ali. Você acha o que você procura, né? A gente procurou coisas baseadas em hipóteses. Depois a gente fez oficinas. Eu levei o eye tracker para o colégio. E os alunos gostaram daquilo, foi altamente motivador. Eles gostaram de brincar com aquilo. No fim, agora a doutora Sabrina, ela agora é professora lá na Rural, passou no concurso para substituto na Rural. Ela disse, olha, chega agora, mas você já fez muitas oficinas, estão sabendo mais eye tracking do que... Aí, eles gostaram de brincar, foi altamente motivador, né? E aí eles experimentaram mexer com aquilo, e é o mesmo tipo de raciocínio que a gente faz em ciência, eles estavam fazendo. Claro, professor, que ele não vai acertar. Olha só, está mais vermelho ali, a pergunta... né? A oração principal não está... Eles aprenderam melhor a análise sintática, eles tiveram o que a gente chama de metacognição. Novamente, estou viajando nessa ideia da metacognição, que é a consciência do que você faz. E a gente sabe que na escola muito poucas atividades metacognitivas são de fato exercitadas, né? Por isso que as metodologias ativas são importantes. Mas foi isso, num resumo. Marcos, tem muitos elogios no chat, muitos mesmo.
A gente está muito agradecido. Prazer sempre ouvir você falar. Foi legal, eu adoro assistir a conversa, então, para mim também foi bom. Obrigado, Marcos. Obrigado vocês. Foi ótimo, acho que pela repercussão aqui no chat, no pessoal que falou também. Foi ótimo a maneira que você trouxe também.